projeto desenvolvido por um grupo de professores da Univale quer integrar a produção de agricultores familiares com a merenda escolar. O projeto SUMA, Sistema de Qualificação de Gestores, Operadores e Fornecedores da Alimentação Escolar, está entre os 100 projetos contemplados pelo programa Sinapse da Inovação para receber recursos da FAPESC. O sistema funciona através de uma nova tecnologia que permite cruzar informações e controlar o abastecimento das escolas com alimentos locais e frescos. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Interage conosco através das redes sociais, Instagram e Twitter, @Viva Voz Univale, Facebook, /Viva Voz Univale. E se você tiver sugestão de pauta, manda pra gente, vivavoz949@gmail.com. Isso mesmo, nosso convidado de hoje é o professor Marco Dias, que é um dos responsáveis pela equipe que gerencia o projeto SUMA. Obrigada pela participação, professor. Eu que agradeço, obrigado a vocês aí, estamos à disposição para apresentar um pouquinho mais do projeto. O que a gente já sabe é que o projeto SUMA foi criado em 2013, após ser aprovado no edital Sinapse da Inovação, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, a FAPESC. Mas a gente quer entender como é que surgiu de verdade a ideia, o projeto em si. Ok. Apenas para corrigir um pequeno detalhe, em 2013 foi o Tecnova com verba FINEP que nós conseguimos apresentar a ideia e a partir daí conseguimos um recurso oriundo do FINEP, fundo perdido também, para a gente poder desenvolver essa plataforma, essa solução tecnológica social que a gente chama, que é o SUMA. Agora, em 2016, nós ganhamos o prêmio submetemos e fomos aprovados no Sinapse da Inovação, então é 2016. Legal. 2 momentos e 2 apoios diferentes. Dois apoios importantíssimos. O Estado está acreditando na gente através das suas iniciativas por parte dos projetos de fomento, FAPESC, e a gente está conseguindo esse apoio. Como é que começou essa ideia? Na verdade, nós temos um grupo totalmente interdisciplinar e multidisciplinar de professores, pesquisadores, profissionais, porque nós temos até um colega que é advogado, que também auxiliou na ideia inicial, mas digamos que tudo orbita em torno da experiência que dois dos nossos componentes, o professor Leripe, a professora Dayana, que trabalham muito com a questão da agricultura, já desenvolveram vários trabalhos junto ao SEBRAE, a questão de rastreabilidade de alimentação. Então essa expertise vem deles, né? E a partir daí eles perceberam muitas oportunidades, foram socializando com a gente. Hoje somos uma equipe, né? Temos o professor Rafael Santiago, que é doutorando em computação aplicada, enfim, matemática computacional, e ele está nos ajudando nessa plataforma. A minha formação, o meu doutorado e minha formação estão na área de gestão, também estamos ajudando nessa composição, e com isso a gente acaba formando um grupo coeso, forte, mas que originou daquela experiência que o professor Lerípio desenvolveu como consultor do SEBRAE, como consultor, como professor pesquisador nessa área. Ele como agrônomo, seu doutorado, enfim, ele conseguiu desenvolver essa expertise. Legal. E quais são os objetivos do SUMA? Sim, basicamente, o que é o SUMA? Nós percebemos que existe uma legislação no Brasil hoje, a alimentação escolar, a verba que vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, o FNDE, 30% dessa verba em qualquer município, em qualquer entidade pública que tenha alimentação escolar, essa alimentação 30% tem que ser oriunda de agricultura familiar. É uma lei de inclusão social, então a gente poderia até comentar sobre essas questões, mas, porém, quando a gente olha para ela, a gente se coloca pelo lado do gestor público, que é o que a gente também visa a qualificação. Como é que a prefeitura consegue localizar esse agricultor familiar? Como é que esse agricultor familiar consegue perceber o que vai ser demandado perante os cardápios, as nutricionistas, o que elas pretendem? Quando a gente colocou esses vários pontos de interrogação sobre um fluxo de processo que existe a partir de uma obrigação legal, percebemos que tinha muitas oportunidades de negócio, de uma tecnologia social, e a plataforma SUMA atende pontualmente esses pontos de interrogação. Então vamos explicar um pouco como é que é o funcionamento dessa plataforma, né? Porque, certo, na verdade, é uma tecnologia que vocês estão propondo, né? Isso. Vamos imaginar assim, você tem seu filho hoje na escola municipal do município X, e seu filho chega e fala assim, olha mãe, hoje eu tomei uma sopa que tinha isso, tinha aquilo, e daí descreve, por exemplo, uma cebola, enfim, que ele sentiu.
Pela plataforma, caso os gestores públicos que nos contratem queiram colocar todas as informações, você como mãe consegue chegar lá na plataforma, no site, na internet, isso tudo está na nuvem, né? E consegue descobrir que aquela cebola foi plantada pelo seu José, que mora a 1,5 km da sua casa. Então começa a ter uma integração, ela tem uma questão cultural, uma questão de integração social. Então existe uma série de conceitos por trás dessa plataforma. Então a rastreabilidade é um dos pontos que a gente destaca. Então fica muito visível isso. Claro que para poder ter essa aproximação, essa visualização, tem muito trabalho, muita informação, muita integração de processos por trás. Tá, então pelo que eu entendi, esse ponto final que seria, né, os pais poderem acompanhar de que maneira chegou à mesa dos filhos na escola aquele alimento. Isso, a integração. Essa é uma, né? Essa é a integração. A outra, veja que interessante, obrigatório por lei, toda a prefeitura, por exemplo, na sua rede municipal de educação, tem que oferecer alimentação escolar. Parte desse recurso vem do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e para atender seus requisitos tem que ter uma nutricionista que assina pelo cardápio. Essa nutricionista, quando ela vai fazer esse planejamento do que vai colocar no cardápio, muitas vezes ela fica refém de algumas informações e não sabe. Por outro lado, o agricultor familiar, ele tem a sua gestão da propriedade, ele tem que saber o que ele vai programar, o que ele vai plantar, enfim, com todas as questões. Se a gente coloca de um lado uma plataforma que dá a entender o que há de expectativas, o que há de demanda, quais são o histórico, qual é a sazonalidade, para o nutricionista prever um cardápio adequado, por outro, o agricultor familiar já tem uma noção do que vai ser ofertado na sua região. E quando a gente coloca pela proximidade, custos de frete, a questão da sustentabilidade, quanto menos o alimento circular, melhor para o planeta. Existe uma série de conceitos importantes que começam a aparecer nessa questão toda. Esse projeto, SUMA, você disse, né, ele foi aprovado já por 2 diferentes programas, né? E um deles, ele foi aprovado entre 1.719 propostas que foram inscritas na Sinapse. Isso. Quais são os critérios para um projeto assim ser aprovado? Olha, o Sinapse Inovação, nós concorremos pela primeira vez, é a segunda rodada do Sinapse que tem em Santa Catarina, e para nós foi muito interessante, porque primeiro a gente submete uma ideia. Depois dessa ideia, começa a vir questionamentos, a gente tem que fazer uma série de atividades, a gente participa de treinamentos, capacitações, oficinas, e cada vez vai tendo cortes. E com isso a gente vai cada vez fortalecendo mais a ideia. E o que era? Nós tínhamos já, enquanto que nós concorremos com pessoas com uma ideia que estava começando agora, nós já tínhamos uma ideia que já estava devidamente consolidada. E o que a gente pediu para o Sinapse? A gente precisa de apoio para poder transformar isso que é hoje uma tecnologia, um objeto, um produto, transformar isso numa empresa, numa startup, que é o objeto do Sinapse. Então, no Sinapse, o que a gente precisa? Técnicas inovadoras para poder tirar isso que está na nossa ideia, da beleza, digamos, de todos esses conceitos que nós, professores e pesquisadores, temos, num negócio que seja social, com uma pegada, digamos, pública, mas porém que ela seja um startup, que seja com finalidade mercantil, que tenha uma empresa formada ao final. E a nossa ideia é muito clara. Hoje, nós temos o SUMA pronto, mas ele está aquilo que a gente chama de um protótipo alfa. A partir do momento que estamos em negociação com a Prefeitura de Itajaí para a gente rodar o SUMA nela, a partir desse momento ele vai se transformar num protótipo beta. Por quê? Ele vai estar melhorado e a gente vai começar a perceber. Quando a nutricionista lançar, ela vai perceber, falta um detalhe, precisamos melhorar isso, tem coisa que está a mais, e daí a gente ajusta, daí é o protótipo beta. Após o protótipo beta, a gente parte para a primeira venda, que é o objetivo do Sinapse. E esse é o ponto que nós ganhamos, que a gente colocou desde o início. A gente pretende ter apoio dessa verba, desse recurso, para poder consolidar uma ideia, colocá-la em prática, e aí chama naquilo que chama de protótipo minimamente viável, que é o que a gente pretende em um ano estar executando. Então a gente vai estar com ele rodando em termos mercantis, vai ter uma nota fiscal já emitida, enfim, a empresa já está constituída, né, que são obrigações do Sinapse que nos colocaram nesse primeiro momento. Então pelo que estou entendendo, esse programa vai investir nessa ideia, né, isso, para que ela realmente isso. se fortaleça e aconteça. A FAPESC, de tempo em tempo, abre o Sinapse e é justamente isso. São catarinenses, empreendedores com uma ideia inovadora, que não tinham negócio, eu nunca tive, não tenho empresa montada, nada, sou um professor universitário,
universitário, e o Estado está nos auxiliando com isso, para que a gente crie alguma coisa inovadora de gestão, com base tecnológica, e que em um ano esteja rodando. Então, é uma forma muito interessante que o governo de Santa Catarina oferece para nós, catarinenses. E junto com a gente tem gente, assim, eu por causa sou professor universitário, mas estava concorrendo comigo gente com ensino médio, uma garotada nova, já um pessoal mais antigo, já com outro tipo de formação, e concorremos de igual para igual, e entre os 100 temos um pouco de cada. Da Univale, só o nosso que foi aprovado. E isso me parece algo de real interesse público, né? Então, a intenção depois da empresa que já está sendo montada é poder oferecer esse serviço para vários municípios, sim, é isso? Porque assim, eu creio que uma das questões importantes do SUMA é que a gente traz a profissionalização na questão da agricultura familiar. Para que a gente tenha rastreabilidade de tudo, a gente vai precisar contratar extensionistas, alunos estagiários, bolsistas, enfim, para ir a campo, diagnosticar todo o mercado, tudo que está tendo de produção e ter essas informações todas e trazer isso junto à prefeitura. Por outro lado, vamos ter que ter uma equipe muito grande para levantar junto às escolas todos os requisitos de qualidade, porque o SUMA, no final, a essência dele traz justamente essa qualificação. Então, lá na alimentação escolar, lá na ponta, na cantina, no refeitório, como é que está a questão da indumentária da cozinheira, como é que está o recebimento da mercadoria, como é que funciona tudo isso, e isso tudo vai estar integrado com indicadores de qualidade para atender requisitos e dessa maneira atender o preconizado na legislação. Então isso vai movimentar muita gente. O SUMA rodando em Santa Catarina, por exemplo, em metade dos municípios, a gente sabe que vai gerar muito emprego qualificado, que são pessoas que precisam estar acompanhando tudo isso. E o detalhe, a verba existe, né? Só para ter uma noção do volume que a gente fala hoje, agora em 2015 não fecharam os números ainda, mas se fala em torno de 4 bilhões de reais que gerou a alimentação escolar, somente a verba da FNDE. Para ter uma ideia, Itajaí pega a verba do FNDE e ainda gasta 2 vezes mais. Então, trata-se de um recurso de bilhões. Quando a gente fala de 4 bilhões de reais, é mais do que a Argentina gasta com toda a educação, incluindo salários, alimentação, estrutura, reformas e por aí vai. Nós estamos falando de um volume muito grande e tem uma legislação que a gente sabe que existe dificuldade de atendimento. Não por falta da qualidade do agricultor, não por falta da qualidade da nutricionista, dos gestores escolares. Todo mundo está com boa vontade, mas precisa de ter toda essa integração. E o SUMA vem atender justamente nesse ponto. Professor, o Brasil ele tem um programa nacional, né, de alimentação escolar, enfim, disposição da merenda, tudo. Isso. Como é que vai acontecer. Como que o SUMA ele pode agilizar isso? Até porque, né, ultimamente, o que se fala em relação à merenda escolar não é nada positivo, né, pelo Brasil afora. Certo. Pois é, a gente sempre, quando vê algumas notícias, como, por exemplo, aconteceu em um determinado estado, e não vamos entrar em detalhes, se tivesse SUMA não teria ocorrido, né? O que, para nós, a gente acredita que é uma vantagem competitiva. Porém, para quem tem outras intenções, a gente sabe que vai ser difícil vender para essas prefeituras. Mas a gente acredita que agora, né, tá tudo em ordem, vai dar tudo certo. Mas, Júnior, tua pergunta foi muito boa. Lá em 2014, quando a gente estava começando com o SUMA, em 2013 foi o primeiro contato. Nós fomos a Brasília, a coordenadora geral do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e a gente levou a ideia para ela. Ela ficou maravilhada, era uma entrevista, uma conversa de meia hora, a gente ficou praticamente uma manhã inteira conversando com ela. Ela entrou nos detalhes, ela colocou as angústias, porque lá em Brasília, como é que ela consegue rastrear tudo? Ela não tem noção do que acontece, então ela acredita muito nessa capilaridade. E o SUMA vai trazer informações na hora de ponta, de uma maneira que fica muito mais segura para ela, como ordenadora desse recurso, desse grande orçamento aí que estão falando de 4 bilhões, para que consiga liberar. Por exemplo, Santa Catarina, em fevereiro do ano passado, teve dificuldade e teve a brecada, o repasse dessa verba por falta de atendimento e alguns requisitos dessa legislação que o SUMA atende atenderia, né, na sua integralidade. Só para ter uma ideia, são falando de milhões de reais que deu de impacto no orçamento do caixa do Estado naquele mês. Então, a gestora errou, os gestores aqui erraram, não, todo mundo está tentando fazer da melhor forma, mas são muitas informações e é difícil integrar tudo isso. Como é que o agricultor familiar, com aquela nota fiscal, a licitação, uma licitação diferenciada, uma carta convite, eles se submetem, daqui a pouco tem uma engeada, ou troca de alimentos, esse alimento vem num determinado tipo de acondicionamento, não dá o recebimento adequado. Então, nós reparamos, com todos esses players, né, todos os atores dessa política pública, a dificuldade que é atender todos esses
detalhes. E quando você fala do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tivemos outra vez em Brasília, a coordenadora chamou as demais subcoordenadoras dela, a nutricionista que responde por todo o Brasil, apresentou a ideia e ficaram maravilhados, justamente pela capacidade de poder mostrar essa integração. Um município que consegue implantar o SUMA, ele com certeza atende toda a legislação. Quer concluir? Não. Eu vou só chamar um intervalinho, a gente já volta. Já sei que okay. Tem muita coisa mais para a gente descobrir sobre o SUMA, conversando com o professor Marco Dias, depois do intervalo. Nós estamos de volta com o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo o professor Marco Dias. Ele é integrante da equipe que gerencia o SUMA. Bom, esse projeto bem bacana, quem está chegando agora aqui no programa, que integra, então, as ações dos agricultores familiares com a merenda escolar, né? Marco, queria que você explicasse em que momento o projeto está agora, né? Porque você disse que existe um contato com a Prefeitura de Itajaí, né? Sim. Qual é a situação nesse momento? A gente fez semana passada uma visita à Prefeitura de Itajaí, a Beth, que é a coordenadora técnica, enfim, que é o braço direito do secretário, nos atendeu. A gente já tinha feito algumas entrevistas com ela, a gente validou alguns conceitos do SUMA 1 ano e meio atrás com ela, e agora a gente foi dizer assim, o SUMA está pronto e a gente precisa rodar enfim, gratuitamente o SUMA, porque faz parte dos requisitos da aprovação do Sinapse da Inovação lá na FAPESC. Ficou de analisar, provavelmente será positiva, afinal de contas a gente vai poder fazer toda essa demonstração e integração. A gente está numa expectativa muito interessante entre nós, sócios, digamos, parceiros, pesquisadores, porque, enfim, existe a questão empreendedora. Nós somos pesquisadores do mestrado em políticas públicas aqui da Univale, então a gente está falando de uma política pública, a gente vai tentar fazer todas as integrações, academia, essa experiência prática, a extensão. Então, para nós é um momento muito positivo. A gente está para fechar uma parceria, um convênio com o CEAGESP em São Paulo, porque o CEAGESP já tem toda a qualificação e a descrição dos alimentos que a gente precisa, então a gente vai estar facilitando a vida de nutricionista a partir... Imagina o seguinte, você tem um pé de alface que veio de um agricultor familiar, e como é que você faz a conferência desse pé de alface? Em cada merendeira poderia fazer de uma sua maneira, agora não, a gente vai ter pelo SUMA, ela vai ter uma prancheta, os requisitos, que ela vai fazer todo o acompanhamento para poder ter um padrão mínimo de qualidade, que a gente sabe que o nosso agricultor familiar consegue atender, a gente consegue perceber tudo isso, a gente só vai fazer isso de uma maneira muito mais integrada com o sistema. Então, a partir de um exemplo desse, para explicar todas as expectativas que a gente está. Legal. Você comentou que sabe que o agricultor familiar ele consegue corresponder a essas expectativas, né? Mas pelo que vocês estudaram para formar o projeto, como que está o cenário da agricultura familiar aqui no Brasil? Olha, a agricultura familiar, existe uma série de questões muito positivas nos últimos anos de políticas públicas sociais, a gente não há como negar quanto a isso. A alimentação escolar, ao trazer a obrigatoriedade da agricultura familiar, assim como outros, o PAA, a gente está falando do PNAE, mas existem outros programas que fazem essa inclusão ao mercado e a profissionalização dos agricultores familiares, que até então eram marginalizados, eram muito mais agronegócios, era algo muito mais de latifúndio, e agora a gente está trazendo para minifúndio, a gente está trazendo deixou de ser um agricultor familiar para a sua subsistência, mas um agricultor familiar que vai ter uma renda mínima para poder preservar sua família na propriedade, evitar êxodo rural. Existe uma série de incentivos e programas, desde internet junto ao meio rural, a questão da mulher junto à propriedade familiar, porque você sabe que hoje a mulher na agricultura familiar, ela desempenha o papel de agricultora, de gestora do lar, gestora do negócio, enfim, a gente tem uma série de políticas públicas que culminam na questão da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar ela foi muito valorizada nos últimos anos e a gente acredita nisso. Então, existe uma profissionalização. A gente participou, em maio do ano passado, só para dar um exemplo, de uma convocação da Secretaria de Educação de Santa Catarina com uma série de representantes de agricultores familiares, EPAGRE, as SDRs que tinham na época, não as agências de hoje, para poder verificar o que estava acontecendo. Lembra que eu falei que em fevereiro cortaram a verba? Então, para poder atender todos os requisitos, entraram num termo de ajuste de conduta, digamos, nesse sentido, e em maio chamaram todos esses atores para conversar. E nós fomos apresentar a ideia do SUMA para a gente todos. A gente foi convocado junto à Secretaria de Educação, foi uma experiência fantástica, para dizer o seguinte, olha, daqui 1 ano e meio, a gente vai estar com isso aqui pronto, assim, 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 vai ter essa solução. E foi muito bem recebido por todos. E para nossa, um relato que a gente sempre associa agricultor familiar, aquele que está lá no interior. Não, hoje a agricultura familiar está muito próximo da região central, praticamente todos já têm acesso a ensino superior. Então a gente está falando de uma profissionalização
valorização, que quando eu falo que o alface com certeza vai ser atendido com qualidade, é porque a gente sabe que o agricultor familiar hoje ele produz com qualidade. E é uma qualidade com responsabilidade. É um produto muito mais próximo de uma produção orgânica, um produto mais sustentável. Ele sabe que se ele fizer qualquer coisa errada na sua propriedade, ele vai estar literalmente eliminando a geração futura. Então é um princípio da sustentabilidade que ele percebe em loco, coisa que latifúndios tem outra dificuldade para perceber. Então a gente acredita muito na agricultura familiar. Esse é o discurso que a gente traz de uma tecnologia social de integração. Legal. E você meio que antecipou uma dúvida, Sim. que é o contato com os agricultores familiares locais, né? Vocês já fizeram esse contato aqui na região? Durante o desenvolvimento do SUMAR, a gente fez uma série de visitas. Então, aqui em Itajaí é muito próximo, o nosso cinturão verde é muito próximo. Então, a gente acaba visitando e tem uma realidade diferente, por exemplo, que o SUMAR é feito hoje para qualquer lugar do mundo. A gente consegue, onde tem produção de agricultura, digamos, de minifúndio, e até pode ser latifúndio, mas assim, de agricultores familiares, a gente consegue fazer uma rastreabilidade. No caso da legislação brasileira, a gente está falando de alimentação escolar, mas a gente podia falar de alimentação de presídios, alimentação de quartéis, enfim, a gente poderia buscar qualquer aquilo que a gente chama de mercados institucionais. Quando a gente foi fazer essa visita aqui, uma coisa está próxima, você atravessa aqui a BR-101, você já encontra, mas a gente tinha que pensar o SUMAR o seguinte, eu vou pegar aquele quilombola no interior daquele estado lá do Nordeste, que ele está a centenas de quilômetros de uma, digamos, uma região urbanizada. Aí nós temos uma série de outras dificuldades. Santa Catarina é privilegiado quanto a isso. Mas o SUMAR, devido às experiências também dos sócios, do professor Leri, a Dayana, a gente consegue integrar tudo isso de uma maneira muito tranquila, porque são requisitos que ele sabe como é que ele tem que plantar, como é que ele tem que fazer, que ele tem que colocar essas informações e dar essa rastreabilidade. Previsão, então assim, plantou hoje, quanto tempo vai ficar pronto. Então isso dá tudo certo. Quando a gente fez as visitas, por exemplo, a gente foi visitar agricultores na região ali de São João Batista, a fronteira com Brusque, no limite com Brusque, Tijucas. A gente já encontrou um agricultor um pouco mais distante e ele comentando as experiências, que ele ficava muito feliz de estar entregando o alimento que a filha dele ia consumir. E aí a gente começa a verificar essa revolução que está ocorrendo no campo, dessa integração, de trazer até então o que era marginalizado, né? A gente consegue ver famílias integradas a processos de uma maneira muito, digamos, de mercado, de empreendedora. Então, esse pai animado de ver isso, ele pergunta assim, por que eu não posso mandar pela minha filha uma sacolinha com alimento, já que ela entregaria para a merendeira? A gente explicando para ele que tem que ter essa integração, tem que ter um processo. Enfim, são situações que a gente encontra pelo interior e que por muitas vezes nós, que estamos numa região mais urbanizada, desconhecemos, mas existe um verdadeiro universo muito belo a ser explorado por aí. Eu achei interessante que você comentou que vocês fizeram muitas visitas aos gestores e como que eles têm recebido o SUMAR? Olha, eles têm aderido a essa ideia? A gente visitou muita gente e é incrível como tem uns aficionados, uns apaixonados. Então, por exemplo, nós fomos visitar Brusque, porque Brusque foi uma das experiências vencedoras no Brasil de questão de alimentação escolar. E fomos lá visitar eles e fomos muito bem recebidos. Para desenvolver o SUMAR, nós tínhamos uma consultora que era nutricionista e que era colega da nutricionista de lá, acabaram se conhecendo. E assim, todos querem mostrar as suas experiências. Porque é o seguinte, existe uma verba que vem federal, e você tem crianças que precisam ser alimentadas. Existe uma série de requisitos. Então, quando você vai atendendo, é que nem quando você reformou sua casa. Você chega para visita, quer mostrar tudo, como é que funciona. Então, a gente sempre foi muito bem recebido e todo mundo assim, puxa, quando é que vai estar pronto isso? A gente quer isso aqui funcionando, vai facilitar a nossa vida. Porque tem muita planilha de Excel, muita pilha de papel, muita coisa acompanhando, muito receio na hora de ordenar algum processo de compra para poder fazer tudo isso. E o sistema integrando dessa maneira. Quando a gente fala de Brusque, foi uma experiência também muito legal, porque quem coordenava a ONG que fazia a questão de premiação das melhores experiências era uma pessoa que foi desenvolver um programa semelhante à alimentação escolar brasileira em Moçambique. E nós conseguimos contato com ela, fizemos entrevistas também, acabou ficando amigos, assim, hoje ela está em Portugal assessorando o Ministério da Educação lá, mas a gente fez vários Skypes e comentando as experiências que ela teve aqui no Brasil ao conhecer toda a realidade. Então a gente acaba conhecendo pessoas que estão hoje pelo mundo, né, vendo essa questão de agricultura familiar, integração, e saiu agora essa semana, né, os objetivos do milênio não serão atingidos se não houver a devida integração do minifundiário,
agricultura familiar entre eles para a questão de combate à fome, à miséria e por aí vai. Porque estudos já comprovam, se você investe na agricultura familiar, por exemplo, R$1 no município, esse R$1 vai se transformar em 1,4. A gente acompanhou uma dissertação de mestrado na Unicamp, né? A gente chamou a mestre hoje, ela veio aqui na Univale apresentar a defesa dela, e está comprovado. Por quê? Você vai trazer a produção, você vai girar a máquina a favor dela e esse dinheiro vai ser usado no próprio mercado, que vai gerar mais imposto. Então existe 40% de ganho somente no PIB do município quando você está investindo com alimentação escolar através de um processo desse. Legal, nada como trabalhar com dados, né, de pesquisa. Sim. E tudo mais, acho que é o principal diferencial. Agora, professor, você já conversou um pouquinho sobre isso, e os principais atores, eu acho que estão todos bem claros, né? Quem é o gestor que precisa contratar, conseguir alimentos para merenda escolar, os agricultores que querem vender os seus produtos e as crianças que estão consumindo. Eu queria voltar um pouco ainda para as crianças. Certo. No meio tem nutricionistas e tudo gente. Mais, imagina. Estou tentando resumir muito, de forma muito simplória. Mas, de novo, eu volto para a questão da expectativa dos pais, né? Que eu imagino que seja o problema maior, a sensação maior de que, que será que meu filho está comendo? Os pais vão conseguir ter essa informação? Sim, é possível. É claro que o SUMA a gente trabalha por módulos e depende do gestor público, porque assim, existe todo um esforço, né? Quanto mais gente eu tiver em campo, maior tiver a rastreabilidade, cada documento chegar, todo o acompanhamento e alguém lançando as informações no sistema, ele acaba culminando com isso. Então o SUMA hoje está pronto e chega nesse ponto. Mas depende daí do gestor público de implantar. Não creio que ele consiga no primeiro momento. Para nós, seria ótimo, né? Quanto mais serviços somados ao SUMA, melhor para nós. Mas tem uma coisa que faz qualquer educador brilhar os olhos, toda vez que a gente apresentou isso. Só para vocês terem uma ideia, existe uma rede chamada Secanes. Então, o Ministério da Educação acompanha tecnicamente a alimentação escolar, todo o acompanhamento da nutricionistas através de um negócio chamado Secane. São vários federais. A gente fez uma videoconferência com 8 Secanes e conversamos com eles, e um negócio que brilha os olhos de qualquer um. A alimentação escolar, quando a criança está se alimentando, é um processo educacional, a gente não pode esquecer disso. Então, por exemplo, nada impede que na alimentação escolar de uma escola municipal de Florianópolis, no Ribeirão da Ilha, tenha ostras. E que a criança entenda que aquilo ali faz parte de um processo educacional, antropológico, cultural e por aí vai. Claro que eu não vou colocar ostra para uma criança aqui em Brusque, eu não vou colocar ostra para uma criança lá numa região norte. Assim como um determinado alimento da região norte pode ser integrado. O que não dá é para massificar, a gente tem que preservar essas culturas. E quando a gente traz sala de aula para dentro do refeitório, para dentro da alimentação, o cardápio fazer parte do projeto pedagógico da escola, isso aí dá um brilho aos olhos de qualquer um, ainda mais para nós, estamos numa universidade, a gente sabe da importância disso. Bom, muito bacana, a gente termina o programa aqui parabenizando aí a proposta, com certeza vamos ter novas informações em breve. A gente conversou com o professor Marco Dias, que é um dos responsáveis pela equipe que está gerenciando, então, o projeto SUMA, Sistema de Qualificação de Gestores, Operadores e Fornecedores da Alimentação Escolar. Obrigado, professor. Eu que agradeço, e o SUMA está à disposição, e para nós, enfim, a gente quer poder divulgar cada vez mais. Muito obrigado pelo espaço. Falo em nome de toda a equipe. Um abraço. É isso mesmo, Viva Voz vai ficando por aqui, agradecendo a você que esteve nos acompanhando. Até o próximo programa.